Oi, gente, tudo bem? Tô sumida por aqui, mas voltei. Hoje eu vim fazer alguns apontamentos de um recorte de um texto freudiano que eu li esse final de semana junto com o pessoal no ateliê de leitura que eu coordeno. A gente gosta da tradução e estamos lendo, os textos publicados nessa coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, e o texto é O Caminhos da Terapia Psicanalítica, que na verdade é uma conferência, O texto dessa conferência foi lido no 5º Congresso Internacional de Psicanálise, que ocorreu em Budapeste, em setembro de 1918, pouco tempo antes do fim da guerra. Por que é importante situar esse período histórico? Porque esse texto ele vai ter um caráter político muito eminente, onde o Freud vai discutir tanto os possíveis caminhos, reflexões sobre os caminhos da psicanálise no pós-guerra, e ele vai particularmente pensar na extensão da psicanálise para as camadas mais pobres da população. Então, o que me chamou a atenção nesse recorte do texto? O Freud vai escrever o seguinte: os senhores sabem que a nossa eficácia terapêutica não é muito intensa. Somos apenas um punhado de gente e cada um de nós, mesmo com um grande esforço, só pode se dedicar a um número pequeno de pacientes em um ano. Então, contra o excesso de sofrimento neurótico que existe no mundo e que talvez não tenha de existir, aquilo que nós conseguimos eliminar desse sofrimento é praticamente irrelevante em termos quantitativos. Então, quando ele coloca, somos apenas um punhado de gente, por mais que a psicanálise tenha avançado, se expandiu no mundo, somos poucos, Se a gente pensa na população como um todo. Então, assim, poucas pessoas têm acesso à psicanálise. E as que têm acesso à psicanálise são as pessoas de famílias abastadas. São as pessoas que vão poder escolher os médicos, que pagam pela consulta. Muitos se mudavam para Viena, na época que Freud estava em Viena, Então ele está começando a pensar. E as camadas mais pobres da população? Olha só como ele coloca. Além disso, devido às condições de nossa existência, estamos limitados às camadas abastadas e mais altas da sociedade, que costumam escolher elas próprias os seus médicos, e nessa escolha são desviadas por todos os preconceitos relativos à psicanálise. E aí ele vai apontar alguns elementos para pensar então no futuro, na psicanálise sendo projetada para o futuro, pensando essas questões. Agora suponhamos que através de alguma organização conseguíssemos multiplicar o nosso número de modo que fôssemos suficientes para o tratamento de massas maiores de pessoas. Então ele começa aqui a pensar no modo como o Estado pudesse dar conta de trabalhar com instituições de saúde que pudesse abarcar um número grande de psicanalistas para atendimento à população. Por outro lado, pode-se prever que em algum momento a consciência da população acordará e a alertará para o fato de que o pobre tem o mesmo direito à assistência anímica que ele já tem agora à assistência cirúrgica, que salva vidas. Ele continua um pouco mais à frente. Então, serão erguidos instituições ou institutos de formação, onde trabalharão médicos de formação psicanalítica que, através da análise, manterão capazes, em face da resistência à produtividade, homens que, do contrário, se entregariam à bebida, mulheres que ameaçam sucumbir diante do peso das renúncias e crianças que têm diante de si apenas a escolha entre a selvageria e a neurose. Esses tratamentos serão gratuitos. Pode ser que leve muito tempo até que o Estado perceba esses deveres como sendo urgentes. Então, os elementos importantes que o Freud aponta aqui ao final do texto Caminhos da Terapia Psicanalítica são pontos que nos revelam o quanto Freud estava pensando no acesso de camadas menos abastadas da população à psicanálise.
Então, esses elementos apontados nesse texto freudiano nos convocam a pensar a psicanálise para além do consultório privado, quer dizer, a psicanálise sem a gente pensar na configuração de uma forma, né? Sem a gente pensar uma categoria, vamos pensar assim, estereotipada, né? A psicanálise é só do consultório onde tem um divã. É pensar a psicanálise como algo da ordem do que opera a partir daquilo que se estrutura na linguagem, né? Então, a psicanálise enquanto possibilidade, e ele principalmente com esse teor político, pensando o futuro da psicanálise no pós-guerra. E aí imagino, né, todas as consequências do pós-guerra, dos efeitos desastrosos, o Freud pensando, né, no acesso de pessoas que provavelmente teriam muita dificuldade de chegar aos consultórios e que também a psicanálise pudesse ser mais acessível à população. Acho que aqui está o caráter elementar dos apontamentos finais desse texto e que, de alguma maneira, são elementos muito da ordem de algo do que a gente observa hoje, né? Pensar a psicanálise no SUS, né? A psicanálise na interlocução com outros campos. E eu acho que dá para a gente pensar na atualidade do compromisso do psicanalista do ponto de vista de pensar, né, essa questão da acessibilidade da psicanálise. Eu pensaria, né, em torno de uma psicanálise democrática e principalmente a gente pensar a psicanálise e o psicanalista na polis. Espero que vocês tenham gostado desse breve comentário. Esse texto é bastante interessante, vale a pena ler, fica aí a dica. Se ficou alguma questão, se quer deixar algum comentário, coloca aqui embaixo. Ainda não se inscreveu no canal? Ainda dá tempo. Até a próxima. Tchau!